Olá, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe você com riqueza e graça neste dia. Vamos dar sequência ao nosso estudo pelo livro de Provérbios, o nosso devocional, e todos verão a sabedoria de Deus. Nós estamos nessa estação linda, cheia de chuva, de calor, e trazemos no nosso coração toda a expectativa em Deus para esse ano lindo de 2024. Irmãos, hoje vamos meditar em Provérbios, no capítulo 14, sobre algo que traz vergonha, não apenas ao indivíduo, mas às vezes em toda uma nação, igreja e família. Provérbios, capítulo 14, verso 34. Nós vamos ler juntos este versículo, mas eu espero que você faça a leitura de todo o capítulo aí na sua casa, para que você possa em cada versículo extrair a sabedoria de Deus para a sua vida. Vamos lá? Provérbios 14, verso 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Nós precisamos, como igreja, como nação, voltar a tratar o pecado como algo realmente muito sério. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus, e o pecado não pode ser algo natural na nossa vida. Tem gente que diz assim: pastor, a verdade é que a nossa carne é fraca, né? E todo dia a gente peca. Gente, apesar da carne ser fraca, pecado não é vitamina. E você não tem a obrigação de pecar todo dia. Pelo contrário, você foi chamado para ser santo. E Jesus morreu para que você fosse livre do pecado e não continuasse a ser escravo das suas vontades, dos seus desejos e das suas concupiscências. O pecado, de uma forma geral, ele traz vergonha. Ele traz vergonha para um pai, para uma mãe que está vendo o seu filho sendo degradado pelo vício. Ele traz vergonha para uma família que está passando pelo divórcio por causa de um adultério. Ele traz vergonha para um filho que está vendo o seu pai brigando, bêbado, falando coisas que não deveria falar. Ele traz vergonha para um esposo que vê a sua esposa agindo de uma forma exacerbada, num comportamento às vezes sensual. Ele traz vergonha para uma igreja diante daquilo que se publica, que se explicita através de ações pecaminosas. Então o pecado, de fato, ele traz vergonha para todo mundo. O pecado só não traz vergonha para quem não tem vergonha alguma, para quem não tem temor a Deus, para quem é insensato no seu coração. É por isso que, na maioria das vezes, o pecado ele é cometido às escuras, de uma forma escondida. Eu sempre costumo dizer que muitas pessoas, antes de pecar, apesar de se preocuparem um pouquinho com aquilo que Deus vai achar, normalmente elas olham para o lado, para saber o que as pessoas estão vendo ou não estão vendo. Elas tentam esconder de alguma forma, porque na sua consciência elas são acusadas de que estão cometendo um erro. Hoje eu quero deixar essa reflexão para você, como servo de Deus, como homem, como mulher de Deus, como brasileiro, como cidadão, como membro de uma igreja. Não envergonhe a Cristo, não envergonhe a igreja, não envergonhe a nação, mas seja zeloso no seu comportamento, na sua forma de agir, de pensar e de falar, para que o pecado não traga vergonha para as instituições às quais você pertence, principalmente sua igreja e sua família. O pecado é algo sério, que escravizou os povos por muitos e muitos anos. O pecado, ele traz uma condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas aí vem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por causa de Jesus, que morreu pela sua liberdade, para que você pudesse reinar, ter domínio próprio, ter o Espírito Santo e então ser um vencedor, não sobre o outro, mas sobre a sua própria carne. Pastor, como eu me fortaleço para vencer o pecado? Oração, jejum e leitura da palavra. São estratégias, são armas poderosas para que você possa viver uma vida de santidade. Meu querido, não envergonhe,
nenhuma das instituições, igreja ou família. Não envergonhe o céu, mas que a sua vida seja o resplandecer da glória do seu Deus. Que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra, que você seja abençoado e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Todos verão a sabedoria de Deus.